Centro Universitário da Grande Fortaleza, Núcleo de Educação à Distância, curso de bacharelado em Administração, disciplina Ciência Política, professor Alexandre Carneiro. Em princípio, eu quero mandar um abraço para todos os alunos que estão cursando a disciplina de Ciência Política do curso de Administração. Lembrando que nós estamos nos aproximando da nossa avaliação. Dia 10 de outubro, vocês estarão realizando a sua prova online. E estou mandando esse vídeo para a gente fazer uma espécie de compilação dos principais temas que nós discutimos ao longo do curso, chamando a atenção para os pontos centrais do currículo que foi praticado e executado ao longo destes meses. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, é importante destacar que está à disposição de vocês um material substancial e importante de todo o conteúdo da disciplina numa apostila online de aproximadamente 93 páginas. Essa leitura está sendo feita no próprio percurso do curso e eu, portanto, imagino que, de acordo com cada tema, com cada discussão e com cada quadro de atividades e de fórum, essas leituras estão sendo realizadas. Mas esse é o momento que vale a pena a gente recuperar toda essa leitura, fazer uma revisão de todo o texto, uma vez ou algumas vezes, se for necessário. Portanto, todas as nossas discussões e as questões com as quais nós trabalhamos em fórum e em atividades, e o conteúdo da prova, efetivamente, vão estar baseados nesses textos que está e sempre esteve à disposição dos senhores. Muito bem, o que a gente deveria destacar, que já é do conhecimento de todos, mas que seria importante a gente pontuar. O programa curricular da disciplina está dividido em 2 unidades, cada unidade composta por 5 temáticas. Essas unidades, portanto, são importantes e as temáticas trabalhadas em cada unidade são importantes também. O conteúdo da nossa prova vai estar amparado nas 2 unidades e nos 10 temas que compõem 5 temas na unidade 1 e 5 temas na unidade 2. O programa dessa disciplina é um programa muito interessante. Ele está embasado em autores contemporâneos, autores clássicos e autores medievais. Nós estamos trabalhando com um volume significativo de pensadores e num certo sentido, amparando as nossas teorias políticas dentro de um campo consensual, divisões políticas e, algumas vezes, discutindo controvérsias dentro dessas visões. Mas nós temos um volume significativo, um catálogo significativo de autores. Nós trabalhamos com Hannah Arendt, trabalhamos com Karl Jaspers, trabalhamos com Bourdieu, trabalhamos com Castoriadis, trabalhamos com Montesquieu, Hobbes, Maquiavel, Karl Mannheim, nós trabalhamos com Roger Bastide, trabalhamos com Gramsci, Maritain, Roussel, Sabine, trabalhamos com Aron, trabalhamos com Daniel Bell, trabalhamos com Weber, Karl Marx, Engels. Nós temos, portanto, um trabalho, do ponto de vista bibliográfico, muito bem fundamentado. Temos
a menção de brasileiros nesses nossos textos. O nome de Dallaire e do Paulo Bonavides aparecem também no conjunto de autores que são consultados e com os quais o conteúdo programático estabelece diálogos. Portanto, nós temos uma discussão muito interessante, muito bem fundamentada no ponto de vista bibliográfico e que faz ponte com diversos aspectos vivenciados pela nossa política contemporânea. Muito bem, voltando ao conteúdo programático da disciplina, na primeira unidade nós resolvemos trabalhar o fenômeno político, discutindo concepções, trabalhando com teorias clássicas e medievais e propondo uma discussão sobre categorias elementares da ciência política. Nessa unidade, nos interessou focar em cinco grandes temas. O primeiro tema era fundamental que nós começássemos a trabalhar uma espécie de inserção, de pertença dos alunos com a disciplina de ciência política. E por isso nós trabalhamos conceitualizações importantes como política, ciência e ciência política. Trabalhamos sobre o objeto da ciência política, a definição de fato político. Nós trabalhamos a noção de negócios de rotina e matriz irracional. Discutimos a importância da análise científica do problema político, colocando com muita consciência que o fenômeno político é suscetível da análise científica. No segundo momento, nós propusemos pensar a política a partir da visão clássica grega e, portanto, propusemos uma análise da política da razão em Platão e a política da comunidade em Aristóteles. Era importante nós trabalharmos esses dois autores clássicos, porque nós entendemos que a análise política parte dessa base grega. Dentro das discussões da política da razão, em que Platão vai propor a gestão do filósofo-rei, e em Aristóteles se discute muito a cidade como sendo responsabilidade de gestão do cidadão, nós também trouxemos e propusemos uma discussão sobre o Estado como soberania. E, nesse aspecto, a gente recuperou o pensamento de Jean Bodin, considerado um dos pais da ciência política moderna e também considerado o autor que usa pela primeira vez o termo ciência política e também considerado pai da concepção do Estado como soberania. O Bodin é um autor importantíssimo pelo seu pensamento moderado, mas, acima de tudo, em função da visão do poder soberano do Estado, que não inibe e que não luta contra a ampla diversidade social. Para o Bodin não é problema que a sociedade esteja subdividida nos mais distintos interesses, nos mais distintos grupos. O fundamento da existência coletiva e da harmonia da diversidade social está no poder soberano que o Estado exerce. Após essa segunda temática, nós propusemos uma análise acerca da sociedade política e trabalhando bastante o pensamento do Jacques Maritain, distinguindo comunidade de sociedade, de nação, de sociedade política e de Estado, e fazendo uma discussão interessantíssima sobre a concepção de bem comum. Esses três temas que eu acabei de mencionar são fundamentais para a análise da problemática política. Não se pode pensar a problemática política omitindo as questões propostas a partir do pensamento clássico e do pensamento medieval e, ao mesmo tempo, sem saber distinguir as categorias que, ao mesmo tempo que complementares, mas sustentando um sentido particular e que devem ser compreendidos tanto no seu sistema como na sua singularidade. No nosso quarto tema, foi fundamental nós propormos uma discussão sobre a natureza do poder político. Afinal de contas, não se pode estudar o fenômeno político sem que se considere a problemática do poder político.
essa discussão foi uma discussão interessantíssima, porque nós propusemos no início pensar o que a teoria propõe acerca da concepção do poder político, e nesse quadro teórico nós evocamos o pensamento de Karl Marx, o pensamento de Max Weber e o pensamento de Bertrand Russell. São visões distintas do poder político e que devem ter feito muito bem ao grupo, porque nós acabamos pensando o poder político a partir de diversas perspectivas. Bom, para que a gente pudesse se aproximar de uma conceitualização de poder político, nós propusemos caminhar a partir de 3 grandes momentos. Nós trabalhamos uma concepção de poder geral, em seguida trabalhamos uma concepção de poder social, para finalmente nós trabalhamos uma concepção de poder político, e dentro da concepção de poder político nós propusemos, na conclusão do texto, uma breve discussão sobre o discurso do poder, uma vez que o poder precisa falar. Para que ele seja entendido, ele precisa se comunicar, para que o poder alcance a consciência e a aderência da sociedade, ele precisa se comunicar. Portanto, o poder fala, e o tema do discurso do poder é um tema muito interessante, vocês muito bem puderam perceber isso. Bom, e finalmente nós encerramos as discussões da unidade 1, trabalhando a temática das ideologias políticas, dos movimentos e das manifestações políticas. Uma discussão muito interessante, porque o tema dos movimentos políticos tem sido muito explorado e em algum sentido, vulgarizado. Uma solução para esse problema está no nosso texto 5 da unidade 1, em que eu proponho uma distinção entre manifestação política e movimento político, e dentro dessa concepção trabalhando o conceito de ideologias políticas. Com esse programa que eu estou fazendo uma breve revisão, chamando a sua atenção para categorias importantes e para temáticas centrais, nós então concluímos a nossa unidade 1. Na unidade 2 do programa de ciência política, nós então trabalhamos Estado, governo, poderes, soberania, partidos políticos e gestão política. Um tema interessantíssimo, complexo, e nós trabalhamos esse projeto desafiador da unidade 2 a partir de cinco temas fundamentais. Na nossa primeira discussão, nós focamos nos tipos de governo e nos tipos de Estado. Era importante isso. E lembrando que o nome do Montesquieu foi importantíssimo nessa primeira discussão da unidade 2. É baseado na obra do Espírito das Leis, que nós então propusemos a tipologia dos governos. E a partir de uma bibliografia mais recente, nós trabalhamos a tipologia do Estado. São convenções, são elementos formais da vida política resgatados e trabalhados pela teoria que a gente precisa dominar, mesmo que na prática e na convivência as linhas não se mostrem tão nítidas como elas são apresentadas na teoria. Mas essa foi a temática que nós trabalhamos para dar o pontapé inicial da nossa unidade 2. No segundo momento era fundamental, e sobretudo em função de discussões contemporâneas e levando em consideração a dinâmica política da sociedade brasileira, nós então trabalhamos a divisão dos poderes. E mais uma vez, nós nos amparamos muitíssimamente no pensamento do Montesquieu. Trabalhamos aspectos importantíssimos acerca do perigo da centralização do poder do Estado num só lugar ou numa só pessoa, e como isso ameaça o edifício jurídico e a garantia da liberdade política. Algumas premissas foram fundamentais estudadas no Montesquieu como fundamento para a tese da divisão dos poderes. Nós trabalhamos com descrição, nós trabalhamos com composição, nós trabalhamos com função, nós trabalhamos com mandatos. Portanto, fizemos uma análise bastante interessante dessa temática, chamando a atenção para a faculdade de examinar e o poder do veto, e acima de tudo entendendo que o centro de convergência dos poderes é a Constituição. O centro de convergência dos poderes é o conteúdo normativo. Após essa discussão, nós
propusemos o tema da legalidade, da legitimidade e dos sistemas de governo. Uma discussão fundamental para o estudo do problema político, porque, considerando o fundamento racional da instituição da política, ela requer a conjugação, a concomitância tanto da legalidade como da legitimidade. Um poder político, um fenômeno político que se ampara na legalidade, mas não tem legitimidade, ou uma experiência política que tem alicerce na legitimidade, mas omite a legalidade, isso nos remete a um certo desequilíbrio. Na realidade política contemporânea é muito comum nós trabalharmos legalidade sem legitimidade e legitimidade sem legalidade. Considerando que a legalidade do poder político se concentra no postulado da lei, nas instituições. Por outro lado, a legitimidade é uma prerrogativa do corpo social. Vale a pena nós retornarmos essas discussões e reproduzirmos as leituras que nós trabalhamos acerca dessa temática. E dentro desse campo nós trouxemos o assunto do sistema de governo, propondo conceitualizações e algum debate sobre presidencialismo e parlamentarismo. O nosso quarto tema foi sobre o cidadão e a cidade. E nesse aspecto nós levantamos uma tese, fizemos uma declaração da importância da cidade e propusemos, fundamentados sobretudo no pensamento aristotélico, que a cidade é do cidadão e que, portanto, cabe aos cidadãos a gestão da cidade, compreendendo a cidade como uma das mais fantásticas criações humanas, um laboratório de democracia, um ambiente em que os indivíduos aprendem a conviver na companhia uns dos outros, a despeito das suas distinções e das suas diferenças. E, finalmente, no nosso último tema, nós trabalhamos representação política, programas de governo, partido orgânico e propaganda política, e entre diversos autores com os quais nós trabalhamos, o nome do Gramsci é fundamental nas discussões, sobretudo quando a gente propõe a categoria partido orgânico. Essa última discussão ela é bem abrangente, sobretudo porque a política contemporânea é representativa. A gente trabalha no texto a concepção de democracia possível, propondo que a democracia possível é a representativa e, ao mesmo tempo, jogando bem aberto e analisando a democracia pura ou a democracia direta como um mito, considerando o contexto da sociedade moderna. Dentro desse quinto e último tema da representação política, nós tocamos em programas de governo e em propaganda política, tratando discussões bem importantes. Em primeiro lugar, entendendo que não é possível fazer gestão política do Estado sem a anuência social, sem a participação da população. Nesse sentido, os programas de governo precisam ser consistentes. No entanto, a opinião pública pode ser artificializada, ela pode ser produzida laboratorialmente. É possível produzir e maquiar apoio de opinião pública a partir do instrumento da propaganda política. É possível, na propaganda política, uma gestão pôr na cabeça das pessoas que fez quando não fez. E a partir também da propaganda política é possível dizer o que não fez, o que fez. A propaganda política ela pode representar uma ameaça. Isso se considerarmos o nível de politicidade da sociedade. Ela pode se transformar num campo de falseamento, num campo de mera imagens falsas. E, sobretudo, num momento em que nós lidamos com um grave ponto na política, não somente brasileira, mas da política mundial, mas, sobretudo, no nosso país, que é o problema das fake news. Muito bem, eu estou, portanto, apresentando nesse nosso breve encontro a identidade do programa da nossa disciplina neste
neste módulo, durante o tempo que nós estivemos discutindo a ciência política. Nós estamos nos aproximando da nossa prova. Nós tivemos um bom desempenho na nossa sala, na execução das tarefas. Nem todas ainda estão concluídas, algumas atividades estão para serem concluídas, mas o desempenho do grupo tem sido um desempenho muito bom. Eu acredito que a leitura do texto, a revisão das atividades desenvolvidas ao longo do módulo serão suficientes para capacitá-los para realizarem uma boa avaliação. Bom, foi muito bom ter podido estar com vocês nesse nosso último encontro e nessa nossa última sala. Desejo a todos boa sorte na nossa avaliação. Ao mesmo tempo, quero agradecer por todo o apoio que vocês me propiciaram na caminhada, dizer que foi uma caminhada de crescimento e, portanto, nós estamos terminando a disciplina agregados com um capital cultural acadêmico aumentado e a partir das leituras das teorias e da análise das categorias da disciplina, efetivamente agregamos erudição e competência acadêmica. Portanto, estamos nos aproximando do encerramento deste módulo da disciplina Ciência Política. O meu agradecimento e desejo a todos uma boa prova e quem sabe nós nos encontraremos em algum momento numa outra disciplina e ao mesmo tempo desejando um excelente curso e que nós tenhamos extraordinários, excelentes, competentes, éticos e preparados futuros grandes administradores do nosso Estado e do nosso país. Um grande abraço, professor Alexandre Carneiro de Souza.